E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então vamos iniciar finalmente nas nossas aulas de língua portuguesa, agora de maneira oficial, e dando continuidade ao trabalho que a gente já vinha fazendo aí durante a semana, né, na parte de língua portuguesa. Bom, algumas observações devem ser ditas antes da gente começar mesmo com as explicações, com as atividades. Então, para iniciar essa aula, eu preciso de primeiro dizer que seja muito bem-vindo, você que está vindo a primeira vez, muito bem-vindo você que já continua com a gente, já assiste nossas aulas há algumas semanas. Pessoal, os desafios eles sempre virão. Isso aí é uma coisa que vocês terão por toda a vida de vocês. Sempre surgirão desafios. A questão é que a gente tem que se preparar para esses desafios. E hoje, mais do que nunca, estamos iniciando aí um novo momento, né, com essas aulas online. Claro, não vai ser fácil, por isso a questão dos desafios, mas que tenhamos certeza de que a vitória é certa, de que a nossa persistência vai ser grande em sempre fazer o melhor, em sempre se dedicar. Tudo bem? Posso contar com vocês? Então, algumas explicações aí para o início da nossa aula. Bom, pessoal, a gente vai ter um projeto de fluência no início das aulas. O que é isso? Eu vou colocar um texto no WhatsApp para vocês e esse texto é para vocês fazerem a leitura dele. O projeto de fluência nada mais é do que um projeto que visa saber a quantidade de palavras que você consegue pronunciar por minuto. No oitavo ano, é necessário que você já saiba dominar pelo menos 150 palavras por minuto. É isso mesmo, 150 palavras por minuto. O que a gente vai fazer? Durante essa semana, em todas as nossas aulas, sempre terá o texto da fluência. Então se acostume com esse nome, né? O texto do projeto de fluência. Então esse texto você vai ler pelo menos 2 ou 3 vezes, tá? Nessa semana você vai ler de forma silenciosa, pelo menos nesse primeiro dia. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, você lê de forma silenciosa pelo menos umas 2 vezes. Preste bem atenção se você está lendo de forma correta, tá? Se não está pulando palavras, se não está esquecendo uma letra, tudo bem? Então leia pelo menos umas 3 vezes seguida esse poema que eu vou deixar lá, certo? Tá, professor, e depois? Depois você vai, durante os dias, sempre tendo uns exemplos de como fazer essa leitura de uma maneira mais rápida. O importante é que nesse primeiro dia eu vou colocar lá no WhatsApp o primeiro texto, tá? Que será até um poema, Minha Rua, e aí você vai fazer a leitura dele de forma silenciosa. Eu não quero que você leia para mim, eu quero que você leia para você pelo menos 3 vezes, sem usar a boca. Fazer a leitura mentalmente mesmo, tá? Pelo menos 3 vezes. Depois, na quinta-feira, na sexta-feira, a gente terá uma leitura mais já com a voz mais alta, com a voz mesmo, né, um pouco mais alta, e depois a leitura do professor para você saber se está se adequando corretamente à leitura. Tudo bem? Pessoal, nesse modelo de aula através do WhatsApp, vai existir vídeos que você vai ter que acessar no horário correto, certo? E os áudios também explicando cada um dos vídeos ou PDF e tal, certo? Então se acostume com isso. Vai ter áudio, vai ter vídeo, vai ter atividade de PDF, vai ter também um sistema eletrônico para os nossos simulados que eu vou contar daqui a pouco, tá bom? Dica 3, atividades. Pessoal, as atividades elas serão no caderno. Então, eu vou colocar, vai ter um certo momento da aula em que eu vou colocar uma atividade, certo? Essa atividade você vai baixar no seu celular, tá? E você vai fazê-la no caderno. Só que você vai fazer com o cabeçalho, de maneira organizada, certo? Com o título que tem na tarefa, se tiver, por exemplo, tarefa número 1 de língua portuguesa, exercício número 1 de língua portuguesa, você vai colocar isso também no seu caderno. Por quê? Porque quando nós, professores, formos corrigir, a gente sabe a que aula aquela atividade pertence, tá bom? Então, é essencial que você coloque o nome da escola, o seu nome completo, a data pessoal, a data, não esqueça a data, tudo bem? Bom, haverá dias a questão do simulado online. O simulado online, eu estou pensando em fazer o seguinte, a cada sexta-feira, para encerrar aquela semana, eu passar uma atividade de 10 questões sobre o tema que a gente falou durante a semana, certo? Ó, essa semana, por exemplo, a gente vai trabalhar 2 gêneros textuais, a letra de música e o poema, que são gêneros até muito próximos. Então,
eu vou fazer atividades sobre esse gênero, tá bom? Mas nada muito difícil, é só para saber se você está acompanhando as aulas, está prestando atenção, tudo bem? Item 4, interação e feedback. Pessoal, faltando aí 10 minutos para o fim da aula, eu vou abrir o grupo, tá? Vou abrir o grupo, você vai poder mandar questões, dúvidas, informações durante 5 minutos, tá bom? Quando fechar os 5 minutos, eu fecho a plataforma, você não vai poder mais escrever nada, e eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? Ou então dar algum tipo de informação que achar pertinente ali, passando um feedback, passando para vocês alguma informação importante a respeito do que vocês falaram. Tudo bem? Então, essa parte de interação e feedback, ela também vai fazer parte de todas, não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas, certo? Vamos lá. Durante as nossas aulas, vamos ter algumas carinhas aí, alguns rostinhos, né? E o rosto dessa menina vai surgir na nossa aula sempre, fazendo essas perguntas. Olha a pergunta aí da nossa... Vamos dar a ela o nome de Paula, né? Já que é Paulo Nunes, não é o nome da Paula. Olha o que a Paula pergunta. Poderei enviar as atividades pelo WhatsApp? Professor, eu posso enviar as atividades pelo WhatsApp do senhor? Não, pessoal. Então, a partir de hoje, nenhuma interação mais com nenhum professor individualmente. Todas as perguntas, os questionamentos, as informações devem ser feitas na aula, no horário da interação. Tudo bem? Aquele horário que a gente abriu o grupo para vocês, é que vocês mandarão as perguntas, as informações, os questionamentos que vocês tiverem. Tá bom? Então, resposta. Professor, posso enviar a atividade que eu acabei de fazer para o senhor individualmente? Não, eu não vou receber, eu não vou opinar, eu não vou falar nada. Né? Eu só vou responder aquelas dúvidas que forem tiradas durante a minha aula. Portanto, é muito importante, pessoal, que você, quando tiver alguma dúvida, anote no seu caderno, separa alguma parte do caderno específica para dúvidas. Aí você anota suas dúvidas e quando for horário de interação, os 5 minutos que eu já falei, você vai e coloca aquela sua dúvida no WhatsApp. Uma outra questão interessante. Por favor, faça a pergunta de maneira clara, de maneira direta. Evite fazer várias perguntas numa mesma mensagem. Procure fazer tudo em uma mensagem só. Às vezes a pessoa quer colocar em pedaços, né? Bota como, aí mandou. Aí depois posso, aí manda de novo. Aí fica a pergunta toda quebrada. Então, tente escrever uma coisa objetiva, certo? Algo claro, até para que o professor possa responder sua mensagem, tá bom? Bom, pessoal, como vai funcionar o nosso horário? Ó, o nosso horário já está organizado aí. Começa 1h30, né? Mas eu não tenho horário, nesse horário, eu não tenho aula. A nossa aula vai começar na segunda-feira, portanto hoje já está acontecendo, na verdade, né? Começa às 3 horas, tá? E ela vai até às 3h30. Depois ela começa novamente às 16 horas e só acaba às 5 horas da tarde, tá bom? Então fique de olho nesses horários. Por que eles são importantes? Para que você se organize, para que você organize sua mesa, seu caderno, seu material, tá bom? Possa fazer as anotações necessárias, enfim. Então, saber esses horários ele é muito importante, tá bom? Na quinta-feira também temos aula, temos duas, uma 3 horas até as 3h30 e de 3h30 até as 4 horas, tá? 4 horas começa a aula de português pela TV, tá bom? Ah, professor, como é que vai funcionar essa questão da TV? Vai ser repassado para vocês, se não hoje, até quarta-feira, a TV que vocês irão assistir, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso, que vai ser dito com antecedência. Basta ficar de olho sempre lá no grupo do 8º ano, tá bom? Então temos duas aulas na TV aí na quinta-feira. E na sexta-feira eu tenho uma aula às 15h30 com vocês, às 3 horas e 30 minutos. Eu teria aula com vocês até às 4. Porque 4 horas vocês vão para a TV e assistem a aula também lá. Vai ter uma aula às 16 horas lá no canal que for dito aí para que vocês assistam, tá bom? Certo, então, professor, como é que eu faço se eu tiver dúvidas do que foi mandado no WhatsApp? Professor, eu estou com alguma dúvida em relação ao que o senhor mandou no WhatsApp. Certo, então você anota a dúvida. Ah, professor, mas eu não aguento esperar. Gente, você vai ter que ter paciência.
Então, até mesmo entre uma mensagem e outra, eu vou demorar uns 2, 3 minutos para que você... Porque nem todo mundo, pessoal, consegue pegar as coisas no ar, precisa de um tempo para ler direitinho, para observar. Então, se você tiver alguma dúvida, anote a sua dúvida. Professor, e se essa minha dúvida me impedir de fazer alguma coisa? Então não faça. Tente fazer só o que você sabe, tá bom? Aí, aquilo que você não sabe, você anota e depois manda e depois resolve a atividade ou alguma outra coisa, tá certo? Então, que isso fique como nosso combinado. E se eu tiver dúvida de alguma coisa que foi passada pela TV? Gente, as dúvidas, eu como professor também vou acompanhar essas aulas pela TV. As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão anotando no caderno para na aula seguinte vocês perguntarem. No momento lá que eu abrir o grupo, olha gente, vamos interagir, quais são as perguntas de vocês? Vocês coloquem as dúvidas de vocês lá também. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos lá. Então, a questão dos simulados sobre os assuntos da semana. Então, eu estou pensando em fazer isso às sextas-feiras. Esse simulado ele vai ser online, você responde online, do modo como a gente estava. Eu fiz até algumas perguntas e mandei um link para vocês, vai ser daquele jeito ali, tá bom? Então, posso perguntar qual gênero textual estudamos nessa semana? A pessoa que acompanha uma aula ela não tem condição de responder que foi algo diferente do que a gente fez realmente, né? Então, por exemplo, nessa semana a gente vai trabalhar o poema, mas também a letra de música. Então, que vocês fiquem atentos ao que a gente estuda, as anotações, os esquemas, os pontos que são interessantes para a aula, até para ficar algo mais dinâmico, tá? Aliás, pessoal, a presença de vocês vai depender muito dessas atividades, dessa interação. Então, à medida que você perguntando, que você vai perguntando, eu vou sabendo que você está presente. Ah, uma coisa bem importante. Quando você for fazer sua pergunta, coloque o seu nome e a sua turma. Ana Clara, 18 aí, minha pergunta assim, assim, assim. Então, coloque sua pergunta, tá bom? Então, que seja tudo muito objetivo, tudo muito claro. Até para que a gente possa responder depois, te dar uma resposta depois, tá bom? Então, vamos lá. E essas aulas pela TV? Pessoal, mais uma vez, essas aulas pela TV, elas serão sobre os assuntos trabalhados durante a semana. Se eu vou iniciar essa semana com poema, com letra de música, então na TV você já sabe que vai ser sobre isso. Tá? Pode ser que seja de uma maneira mais aprofundada, daí a importância de você sempre assistir, tá bom? Atividade no caderno. Então, só reforçando essa ideia, pessoal, das atividades no caderno. Sempre com cabeçalho completo, nome da escola, a data, tá? O seu nome, o nome do professor, o nome da disciplina, tá bom? Então, de hoje em diante, todas as atividades de língua portuguesa com cabeçalho. Outra pergunta que vocês possam ter, né? Escrever o número da atividade se houver. Então, nesse caso, professor, tem atividade número 2, eu tenho que escrever número 2? Tem. Tem sim, até para quando eu for corrigir, saber que é aquela atividade, tá? É a número 2. Não é uma atividade que eu não sei quando foi que aconteceu e nem que ordem ela está. Copiar as questões e alternativas ou respostas escritas. Pessoal, durante as aulas que tivemos durante a semana, eu sempre pedia para vocês escreverem somente as respostas. Só que essas aulas oficiais eu vou precisar olhar cada questão, tá? E te dar um retorno. Portanto, eu vou pedir que vocês escrevam as questões, seja ela de marcar ou seja ela de escrever. Você vai ter que escrever as questões. Eu não quero que vocês escrevam os textos. Ah, professor, tem um texto e logo em seguida tem a questão. Eu tenho que copiar o texto e a questão? Não. Você não vai poder escrever as duas coisas, até porque demora demais. Eu só quero que você escreva as perguntas e logo em seguida as respostas. Uma coisa muito importante, sempre usar caneta azul ou preta, nada de caneta vermelha, rosa, porque quando você for tirar foto, vai ter um momento especial para a gente corrigir essas questões. Então, que a direção vai sentar com os professores e vai designar um horário para isso. Olha, gente, mande as questões que vocês fizeram. Então, quando vocês forem tirar as fotos, só vai ficar legal se for azul ou preta, a caneta, né? Então, essas atividades têm que ser escritas nessa cor, tá bom? Nada de rosa, azul, claro, muito claro ou vermelho, tá bom? Não escreva com essas cores. Evite isso, tá? Então, é isso, pessoal. Então, essas são as primeiras informações com vocês. Eu desejo demais que a gente consiga ter foco no sentido de concentração mesmo para fazermos isso.
tanto da parte de vocês quanto da gente, professores. Acredite, tudo que a gente está fazendo aqui é pensando em vocês, pensando no bem de vocês, tá bom? Força, né? Por quê? Porque às vezes dá desânimo, mas você não pode se deixar se desanimar. É sempre manter algo pronto, sempre manter a mesa organizada, sempre manter seu material por perto, sempre entrar com antecedência na aula meia hora antes para organizar o material, tá bom? E fé, pessoal, a fé no sentido de que tudo irá melhorar, né? Uma esperança mesmo que você tem de que tudo vai dar certo, tá? Então fica meu abraço virtual para todos vocês e vamos lá para o WhatsApp ter mais alguma coisa importante.